Lucas capítulo 10, versículo 29 a 37. A parábola do bom samaritano. Posso? Eu estou na linguagem da NVT. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandido, e eles tiraram as roupas e espancaram e os deixaram quase mortos à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, fala sacerdote, e quando viu o homem caído, atravessou para do outro lado da estrada. E um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve o quê? Teve o quê? Dele, fala dele. Teve compaixão dele. E foi até ele e tratou os seus ferimentos, fala, tratou dos ferimentos. Fala assim, com óleo, com vinho, e o enfaixou. Olha só, 3 coisas ele fez aí. E depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria. Ele disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe gastaria a diferença quando voltar. Quando desses 3, vocês diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Quem desses 3? Perguntou Jesus. Será que foi sacerdote? Será que foi levita? Será que foi samaritano? E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Eu acho que se eu lesse essa palavra aqui, eu não precisava descer e ir embora. Descer e ir embora. E foi essa mensagem. 2 semanas flutuando na minha mente. Podia fazer qualquer coisa, cantar, aquilo ficava na minha mente. E o Senhor falou: eu quero falar com a minha igreja. Eu quero falar com a minha casa. Porque essa casa é dele. Essa casa é do Senhor. E eu quero dizer sobre a prática da compaixão e misericórdia. Fala assim, a prática da compaixão e da misericórdia. A igreja de hoje está virando, eu estava lendo esse assunto, e eu estava vendo que a igreja hoje está virando o quê? Fala assim, negócio. Hoje as pessoas virou o quê? Fala assim, negócio. Porque quando você vai apresentar alguém, você vai perguntar: o que você faz, hein? Onde você trabalha? Sabe por quê? Porque você não virou mais uma pessoa de compaixão, você virou negócio. Você já virou um negócio para ele entrar e receber benefício do outro. Você não virou um homem de compaixão. Você não quer saber se a pessoa está doente, está ferida, está machucada, está qualquer coisa, passando por alguma situação. Mas o problema é que a igreja virou negócio. Aonde eu vou me dar bem com essa pessoa? Aonde eu vou me dar bem com essa pessoa? Então a igreja virou um negócio, não virou Jesus. Aonde está Jesus na igreja? O Senhor mexeu muito comigo e falando tudo isso para mim. Eu falei: Senhor, está vendo tudo? Eu falo: Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Ele anda dentro da igreja. Quando você está conversando, Ele sabe que você está conversando dentro da igreja. E quando você vai para casa, Ele sabe que está conversando dentro de casa. E quando você vai para o trabalho, Ele sabe quem é você também no trabalho. Então eu falei: a igreja virou um negócio.
Não tem mais compaixão da dor do outro. Não que está preocupado com o outro, está chegando, ou está doente, ou está com algum problema. Não. Não, isso não é mais importante. Esse homem samaritano, o sacerdote, 3 pessoas estavam ali. O sacerdote olhou, atravessou a rua, a lei, a religiosidade. Eu vou falar com ele é um espírita, ele é isso, ele é aquilo. E de onde você veio? Da onde você veio? O problema é quando nós achamos tão bom, tão perfeito. Dentro da igreja de anos, nós achamos que nós somos os anjos e o querubim serafins. Porque nós não vivemos de pecado, nunca vivemos de pecado. Nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Fala para o teu irmão do teu lado, você é um pecador. Somos pecadores. Eu sou uma pecadora. E apóstolo fala, miserável homem sou. Quando a gente se acha muito religiosa, muito puritana, muito puritano, você está miserável. E aqui, aquele homem estava o quê? Machucado, fala machucado, ferido. Sabe o que aquele homem fez? Ele, primeira coisa, fala assim, ele botou uma atadura na ferida. Fala atadura na ferida. Sabe o que fala sobre atadura? Fala assim, eu não vou contar para ninguém a ferida do meu irmão. Eu não vou contar para ninguém do que o meu irmão está sofrendo. Isso se chama misericórdia, amor, compaixão, respeito. E ali, olha que fala, que aquele homem cuidou, ele estava a caminho, fala, a caminho. Está muita gente com muita pressa, mas tem muita gente morrendo do teu lado e você não está vendo. A sua casa tem gente morrendo e você não está vendo, porque você está mais preocupada de ganhar dinheiro. Está mais preocupado de ganhar dinheiro, ou então ter fama, ou então ter nomes. O que adianta um homem ganhar o mundo e perder sua alma? E aqui, ele fala aqui, tão forte, que ele fala assim, ele veio o samaritano e veio o homem, teve compaixão. Jesus olhou assim, cara, veio um homem. A diferença é que veio um homem viajante, fala viajante. Um homem viajante, não teve nome. Veio um viajante que olhou e recuperou aquele homem que estava ferido. Mas não é o título que vai fazer você um grande homem. Não é um microfone que vai fazer um grande homem, uma grande mulher. Não é o título que você vai fazer. É que você tenha o Espírito de Deus dentro de você. É que você tenha Cristo dentro de você. É que você anda com Cristo dentro de você. Está muita gente querendo mostrar alguma coisa, querendo mostrar o quê? O que nós precisamos mostrar para o céu, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, é no particular, que o secreto, as coisas de Deus, aparece e ela se revela no mundo espiritual. Jesus está chamando homens e mulheres, que está há anos dentro da igreja, mas nunca curou, nunca tratou de um ferido. Nunca pegou uma pessoa para tratar da ferida. Nunca pegou alguém para curar aquele que precisa ser curado. Nunca tampou a ferida do teu irmão. Mas o importante, e tudo para mim. Não tem nada mais importante do que eu. Fala assim, egoísmo. Eu tenho que tirar esse espírito de egoísta. Não se preocupe com as dores do próximo. E nem ajuda a curar as feridas, nem coloca faixa. Quantas pessoas, já vi quantas mulheres aqui, que sentavam aqui, eu ia lá, sentava lá atrás para conversar. Porque eu ficava preocupada aquela pessoa se matar, morrer. Uma preocupação de ver, porque esse peso cai sobre a tua vida, quando você não olha o teu próximo com amor e compaixão.
O Senhor vai cobrar de você o sangue das pessoas. Daquelas pessoas que você não chegou a perto com amor e misericórdia. Você só pensou no seu dinheiro, na sua fama, no seu sucesso. Quando você chegou aqui ferida, machucada, moribunda, moribundo. Recuperou, levantou. Agora não quer se preocupar mais com ninguém. Agora não é hora mais se preocupar. Agora é minha fama, é o dinheiro que eu tenho que recuperar. Eu preciso mostrar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aonde está teu coração, ali está teu tesouro. Sabe o maior tesouro da nossa vida? Fala para o teu irmão. Sabe o maior tesouro da sua vida? É ganhar alma. Ganha a alma, para com essa preguiça e desculpa. Pessoas morrendo dentro da igreja. Pessoas morrendo dentro de casa. Famílias morrendo dentro de casa. Porque a falta de compaixão, nem abraço tem, nem uma palavra de ânimo tem, nem uma palavra de alegria tem dentro de casa. Só cobrança, só perfeição. Fala assim, eu preciso mudar. Fala assim, eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos, a falta de diálogo dentro de casa já não existe mais. Porque fica mais tempo no celular, preocupado com a vida dos outros, do que a tua própria vida. Fala assim, está na hora eu olhar para o lado e olhar para mim também. Porque a compaixão, fala assim, tem investimento, fala investimento. Fala compaixão, tem investimento. Não adianta falar de compaixão, amor, que você não sabe nem ter atitude de amor e compaixão. Fulano, uma bênção. Uma bênção, você fez algo para aquela bênção? Você ligou para aquela pessoa? Você falou para ela sentir tua falta? Quantas vezes pessoas faltam dessa igreja? E os de casa têm que ligar, sentir tua falta, querida. Você faz parte do reino. Isso é ter compaixão daquele que precisa. Isso é ter compaixão daquele que precisa. Não, mas é eu. Mas aquela irmã é chata, você é chata também. Aquela irmã é criqui, você é criqui também. A irmã é de confusão, você também é de confusão. Mas a diferença é que hoje você está ouvindo e o Senhor vai cobrar de você. Aquele homem estava caído, moribundo, machucado, e tiraram a roupa ainda por cima. Olha que coisa espiritual. Pessoas que até chegam dentro dessa igreja assim, nu, ferido. Aí a irmã vai lá, escreve o nome da fichinha, escreve, visitante, hein? Mas ninguém fala assim, querido, Jesus ama você, estamos junto com você. Precisamos disso, irmãos. Eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo Senhor. Porque antes de o Senhor trazer essa palavra, Ele falou comigo. Ele falou, está na hora da igreja sair da zona de conforto. Está na hora da igreja entrar no nível de se preocupar com o próximo. Está na hora da gente olhar para o próximo como um dia que você chegou doente, moribunda, triste, casamento destruído, a vida destruída. Mas tem gente também a mesma coisa. Vai atrás dessas pessoas. Vai atrás dessas pessoas. O samaritano, ele usou o que fala? Azeite, vinho, atadura. A atadura, quando você cuida de uma alma, quando você está cuidando de uma vida, você não tem que falar para ninguém que a ferida dela está exposta. Está sabendo? Está sabendo o que está acontecendo com fulano? Não vou falar isso, eu vou falar só por oração.
para você orar. Aí aquela da oração para orar vai falar para outro. Aí vai falar para outro. Quando Deus te bota uma alma para a gente cuidar, a primeira coisa que tem que fazer, coloca a atadura para ninguém ver a ferida do teu irmão. Coloca a atadura para ninguém ver a dor do teu irmão. Segredo, tem segredo que a gente leva até a morte. Eu tenho segredo que eu estou levando até a minha morte. Está quieto dentro de mim. E nós temos que aprender a levar segredos no nosso coração e entregar diante do Senhor. Quantas vezes eu fiz gabinete, eu vi coisas, eu falei, quando eu sair dessa porta eu não quero lembrar de nada. Quando eu saía eu não lembrava de nada. Nada. Porque tudo fica no céu. Tudo tem que ficar onde? Fala no céu. Fala assim, se eu sou do céu, tem que ficar tudo no céu. Amém? Então o samaritano ajudou com azeite e vinho. E ele tinha um título de viajante. Fala, viajante. Não se preocupou a hora da viagem. Fala, preocupado. Preocupado se eu vou viajar. Preocupado que eu tenho compromisso. Preocupado que eu tenho isso. Não, aquela irmã está me chamando. Aquela irmã está precisando de mim. Não tenho tempo para ela. Não tenho tempo para ele. Aquele viajante parou. E deu atenção. Fala, às vezes eu preciso parar para dar atenção para quem está precisando de socorro. Às vezes só um ouvir, só um abraço, só um olhar, ficar a hora olhando, é a pessoa falando, a pessoa já está sendo aliviada. Isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Você é cristão, você é jovem, adolescente, homens e mulheres aqui. Você foi chamada para isso. Você foi chamada para isso. Você foi chamada para olhar uma pessoa e falar, irmã, estou vendo você com meio... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou orar por você. Manda uma mensagem. Irmã, eu estou orando por você. Eu tenho parentes lá fora daqui, que eu mando recado da madrugada. Estou orando por você. Você é importante para o céu. Uma palavra como essa vai falar, uau, alguém me percebeu, alguém está me vendo, alguém, porque dentro de casa ninguém está me vendo, mas alguém está me vendo. Isso se chama compaixão. Fala, compaixão. Essa compaixão é muito importante para o crescimento da nossa vida espiritual. Além do mais, o crescimento da igreja. Senão a igreja vai ficar todo mundo como robô. Não vai olhar quem está do lado. Às vezes eu vi uma mulher, estava na rua, a mulher passou chorando. Menino, me deu vontade de ir lá abraçar aquela mulher. Mas a mulher atravessou a rua. Me deu um incômodo tão grande. Eu quero abraçar aquela mulher, ela está passando por algum problema. Só um abraço faz toda a diferença. E muitas vezes, uma mulher como essa poderia estar sofrendo um suicídio, buscando um suicídio. Fala assim, o que eu estou fazendo? Fala assim, o que eu estou fazendo com o chamado que Deus fez comigo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ele cuidou, limpou, enfaixou e levou para assim, hospedaria. Fala, hospedaria. Fala assim, hospedaria. Quando ele limpou, enfaixou, colocou no burrinho e levou aquele homem na hospedaria, quando a gente começa a tratar de alguém ou fora da casa do Senhor, e todo esse tratamento lá fora, a hospedaria representa a igreja. Quando você cuida de alguém, você coloca onde? Na hospedaria, aonde a igreja vai terminar de cuidar junto com você essas pessoas. Eu estou falando isso porque isso foi natural para mim. Eu não falo porque eu tenho uma palavra. Eu falo que isso desde que eu me converti eu fazia isso. Tirava cola
das crianças lá em Alcântara. Levava para a casa do Senhor. Cuidava deles e falava: toma, pastor. E eu vou continuar observando até chegar nas águas. E muitos daqueles que ficavam, eu botava minhas crianças cedo, eu ia para as crianças cedo para a igreja. Meu marido viajava, eu ia cedo para a igreja, ia para o pátio, marcava todas as pessoas que eu ganhei para Cristo na rua, e marcava no pátio, e pregava o evangelho, ensinando a palavra de Deus. E quando eu ensinava, eu levava para a escola dominical, e acompanhava na escola dominical. A maioria daqueles que eu preguei hoje são pastores. O evangelho, ele tem que ter investimento. Fala investimento. Fala assim, investimento. Fala assim de tempo e de amor, compaixão e ação. Não adianta. Fala assim, não adianta eu ter compaixão, mas não ter ação. Então era meu normal isso. Meu normal. Às vezes eu tinha uma família de pipoqueira com 3 filhas pequenininhas assim, ó, rodeada nas pernas dessa pipoqueira, que ficava na porta da igreja. Eu chegava, o culto começando no louvor, eu ficava evangelizando os pipoqueiros e as criancinhas, até ela confiar em mim, pegar aquelas criancinhas, levar todo mundo para a escola dominical. Levava todo mundo para a escola dominical, voltava. Eu falei, eu preciso ganhar essa família. Essa família ninguém olha, ninguém observa. E eu ficava com aquela família, trabalhando naquela família, e ali, ó, ganhando. E quando ganhamos aquela família toda, levei para a família para a casa do Senhor, botei ele na casa do Senhor, botei as crianças, levava aquela carreata de crianças, subia a igreja toda, botava todo mundo na salinha, falando, não se preocupe que eu vou lá buscar. Saía correndo cedo, pegava as crianças, levava para a pipoqueira de novo. Hoje eles estão trabalhando na rede de casais da igreja. As filhas já são casadas e manda recado: tia Cláudia, eu não esqueço de você. Fala assim, investimento. É preciso investimento. Não adianta eu falar, tenho amor, mas nem falo com meu irmão. Eu vou falar de compaixão, mas não chego nem perto. Você tem que ter um investimento, tem que ter um suor de paixão de Cristo. Esse suor do paixão de Cristo, ele tem que estar dentro de você. Você chora como tivesse nascendo um filho dentro de você. Quando aquela criança espiritual dentro de você é como tivesse nascendo. Quando essa criança nasce dentro de você e vê pregando o evangelho e vê fazendo mais do que aquele que ensinou, é uma alegria muito grande. Porque aqueles farão mais do que você. O azeite representa a unção. O vinho representa a alegria do Espírito Santo. Então tem 2 coisas que o cristão precisa entender. Você, para pregar o evangelho, você precisa, e curar as pessoas, você precisa de azeite e vinho. Sem azeite e vinho você vai machucar. Sem azeite e vinho você não vai entender a dor do teu irmão. Sem azeite e vinho você não vai ver nem ter paciência com ninguém. Tem que ter azeite e vinho. Tem que ter azeite e vinho para botar e curar as feridas, para curar as feridas das pessoas. Tem que ter azeite e vinho, porque o samaritano ele tinha azeite e vinho, mas o sacerdote não tinha, o levita não tinha, mas o samaritano tinha. Olha como é sério, fala assim, como é sério. Como é sério esse evangelho. E ali aquele vinho, aquele azeite. O azeite era para não deixar as feridas ficarem expostas, mas o vinho é aquele que limpa. O vinho era que limpava, assim como Jesus entrou na nossa vida, começou a jogar azeite nas nossas feridas, e depois jogou vinho sobre a nossa vida, para curar toda a ferida do passado, e transformar a nossa vida. Assim foi a vida daqueles homens, assim foi na vida daquele homem que estava caído, moribundo. É preciso azeite e vinho. É preciso ter o Espírito de Deus dentro de você.
Você é um cristão, você não é um empresário. Você é um cristão. E um cristão tem que ter sentimento de cristão, como Cristo. O nome já diz cristão, Cristo. Tem que ter o sentimento. Não tem assim, eu vou me dar bem. Brasileiro é assim, onde eu vou me dar bem. Brasileiro é assim, onde eu vou me dar bem com aquela pessoa, onde eu vou me dar bem com ele, onde eu vou dar... Isso não é cristão, isso não é vida de cristão. E hoje as pessoas não querem conhecer cristão, porque hoje é assim, não está se preocupando com a dor, nem com nada, mas o que ela tem para oferecer, o que ele tem para oferecer. Fala assim, eu preciso me encher de azeite e vinho. Quando você se encher de azeite e vinho, a sua casa vai ser transformada. Quando você se encher de azeite e vinho, aonde você passar, você vai ver a ferida e você vai curar, através do poder do Espírito Santo. Quando você vê alguém chorando ou reclamando, eu falo, eu tenho para te dar aquilo que você precisa. Eu quero colocar e derramar o azeite que vai solucionar a dor que você está vivendo. Mas também eu tenho vinho para também trazer a alegria da sua dor, do seu sofrimento. É isso que o Senhor está falando com a igreja. A igreja tem que ter azeite e vinho dessa compaixão, desse investimento. Aleluia, aleluia. Às vezes nos tornamos egoístas, religioso, doutor da lei. Fala assim, eu só preciso do maior dom, amor. O que adianta você dar cesta básica para alguém, mas não tem amor? O que adianta você tirar a roupa do corpo e não tem amor? Olha, eu vou falar para você. Pastor, eu tenho um dom de amor, então dá seu rosto quem bateu em você. Se você tem um dom do amor, você tem facilidade de perdoar. Quem está te perseguindo dentro do seu trabalho, você vai orar por ele, mandando bênção do Senhor sobre ele. Se você tem dom do amor, porque na família que é o mais o problema, né? Não, aquela tia, aquela pulando, aquela ciclando. É essa que você tem que amar e que você tem que perdoar. Se alguém quiser andar uma milha, ande duas. Se alguém quiser sua capa, entrega a sua túnica. Se alguém bater no teu rosto, dê o outro. A gente fala muito de amor, mas a prática do amor é muito difícil. Porque é mais fácil odiar, mais fácil julgar, mais fácil apontar, mais fácil bater, mais fácil acusar, mais fácil reclamar do que falar. Eu abro mão para amar o outro, eu abro a mão para amar meu irmão que está dentro de casa, os meus filhos, as minhas filhas, os meus parentes. Eu abro mão para ver ela transformada, ele transformado. É a renúncia para que você tenha o azeite e o vinho. O evangelho é só renúncia, irmão. Aquele que quiser ser o maior, se torna o menor. Aquele que quiser ser maior, se torna servo. Então o evangelho, eu estava pensando, o evangelho é tudo diferente. Quem está arrumando o jeito para ser do jeito, te prepara que Deus vai fazer assim, ó, puf, vai virar você de cabeça para baixo, vai falar, não é assim o seu evangelho, porque o meu é sua morte. E ali foi ensinado muito bem para os religiosos. Quem veio chegando? O viajante. O viajante vem chegando para curar a ferida. Às vezes Deus pega pessoas improvável, como o pastor fala, improvável para curar a ferida de pessoa. Mas quem? Esse garotinho, essa pessoa está ajudando esse. Mas Deus escolhe quem Ele quer. E de maneira que Ele quer. Aleluia. Religião passou e vendo o homem passou diante. A lei chegou e colocou ao local e passou distante.
A misericórdia vinha de viagem e ao vê-lo, chegou perto dele. Quer que eu leia um pouquinho? Mais uma vez. A religião passou e vendo o homem, passou diante. A lei chegou ao local e passou distante. A misericórdia veio de viagem e ao vê-lo, chegou perto dele. Fala assim: Senhor, me dá um coração de misericórdia. De novo, Senhor, passa o óleo no meu coração. Tira a dureza, tira a indiferença, tira a frieza. Que o século desse tempo está fazendo ficar frio. A partir de hoje, o meu coração será aquecido pelo poder do Espírito Santo. Fala assim: o meu coração aquece hoje para ser um canal para ajudar aqueles que estão feridos. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu escrevi alguns tópicos meu. Cuidar de pessoas feridas fala assim, tem investimento. Fala investimento. Fala de novo, investimento. Só quando a pessoa não dá valor àquele que foi investido. Porque ficar com uma pessoa, tratar de feridas antigas, é um investimento. E leva muita renúncia, porque você vai ter que orar para essa pessoa. E manter o joelho no chão para essa pessoa. Até que essa pessoa seja transformada pelo poder do Evangelho. E mais, que eu não vou falar mais, essa pessoa vai cair. Você não pode acusar, porque a misericórdia está com você. Você vai levantar mais uma vez. Um dia vai andar e vai correr. Aí essa pessoa cai de novo. Você pega lá no fundo do poço. Vem amado, vem amada. Eu vou andar com você e você vai se levantar e vai se erguer de novo. Isso se chama compaixão, misericórdia. Mas quando nós somos doutor da lei, quando cai, a gente empurra. Pá! A gente não tem que empurrar, a gente tem que levantar. E ainda mais, curar as feridas dessas pessoas. Porque um dia, essa pessoa que Deus te deu, vai ser um grande avivalista na terra. Essa pessoa que você está incansável, vai ficar incansável lutando por essa pessoa. Um dia vai ser um Benihim da terra. Um dia vai ser Hulk Book, aquele que foi para a África e ficou lá ganhando multidão de homens, porque alguém pagou um preço por ele, alguém pagou um preço por ela. Aleluia. Cuidar de pessoas feridas tem investimento. Às vezes, fala assim, finança, tem financeiro. De novo, às vezes tem um financeiro. Sabe o que esse homem fez? Investiu na finança. Olha só, mandou ele para a hospedaria e pagou a hospedaria. Quando eu voltar de viagem, eu vou pagar toda a dívida que deixei aqui. Por quê? Ele tinha um coração de misericórdia, compaixão, e houve investimento de finança, dinheiro. Então missões requer dinheiro, ganhar alma. Às vezes você vai ter que pagar uma passagem lá do sei da onde, para chegar no seu grupo, para chegar na sua cela, para chegar em algum lugar. Todo lugar tem um investimento. Alma tem investimento, alma tem investimento. Escuta que eu vou falar, alma não é de graça. Todo mundo que de graça, tudo foi de graça. Não, teve um preço na cruz. A graça não foi de graça, a graça teve preço na cruz. Investimento. E você vai precisar assim, eu preciso de amor e paciência. Fala amor, paciência. De novo, fala para teu irmão, meu irmão, ou minha irmã. Você vai precisar de amor e paciência. De novo, amor, paciência.
De novo, porque esse é o fator principal de cuidar de um ferido, machucado. É preciso tempo e carinho. Fala tempo, carinho. Ninguém vai adivinhar o que está na tua cabeça. Você tem que mandar uma mensagem: meu irmão, te amo, valeu. Eu tenho um monte de bonequinho, né? Eu tenho um monte de bonequinha. Minhas bonequinhas jogam beijo. Aí eu fiz minha bonequinha com as minhas filhas. Tirei uma foto, fiz umas bonequinhas nós duas. Eu mando todo dia de manhã: mamãe te ama. Às vezes está investindo lá fora, mas não investe dentro de casa. Às vezes está mais preocupado com gente de fora, mas não está preocupado com da casa. E todo dia, se quando eu fico calada, as minhas falam assim: mamãe, o que houve com você? O que houve? Você não mandou recado, não mandou nada, cadê você? Por quê? Porque quando você acostuma o amor e compaixão e carinho, a pessoa nunca mais esquece. Ela sente até falta. Fala assim: sente até falta. Fala assim: a partir de hoje eu vou fazer isso com as pessoas. Até mesmo com o marido. Às vezes com o marido não faz. Com o marido não faz. Manda coração, faz a cara, a caricatura. Eu fiz a minha de Eduardo, de boneca. Eduardo: Cláudia, isso aqui não é boneco não. Eu falei: é sim, você tem a carinha de boneco. Isso não é boneco não. Eu fiz a nossa caricatura. Até botei no meu WhatsApp. Eu falei: não, é sim. Aí eu falei para ele: eu fiz porque é bom, eu gosto. Às vezes minhas ideias vêm toda madrugada e eu mando tudo antes para meus filhos, para minha família. E falo: gente, se você não espalhar esse amor, um dia você vai querer, não vai ter ninguém. Você só quer falar de você, mas você tem que dar. É dando que se recebe. De novo, é dando que se recebe. De novo, é dando que se recebe. Se você dá, se eu dou, um dia eu vou receber. Eu tenho uma vou falar um pouquinho entre eu e meu marido. Meu marido não era muito de carinho. O militar era muito de carinho, muito de toque. Mas eu ia por trás dele e agarrava. Ele: me larga, que coisa, fica toda me agarrando. E eu agarrava de novo, e agarrava de novo. Aí eu lembrei de uma passagem que diz para nossa época: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falei: um dia vai furar, um dia vai furar. Hoje meu marido é mais carinhoso do que eu. Por quê? Porque às vezes você quer receber, mas não dá nada. Às vezes você quer receber, não oferece nada. Mas por que fulano não é assim comigo? Você não dá. Você não dá. Fala assim: eu vou começar a mudar. Outra coisa, eu preciso de respeito. É preciso também, para você cuidar de alguém, respeito com dor, com amor ao próximo, respeito com o próximo. Às vezes você vai ter que respeitar o próximo. Está com vontade de ficar calado? Deixa ele ficar calado. Fulano está calado aqui dentro da igreja, não fala com ninguém. Manda um beijo para ela, dá um abraço só. O dia ela está de TPM, às vezes está em menopausa. Às vezes está com mal-estar, está com aquele calorão, não quer falar com ninguém, me deixa no cantinho em frente do ar-condicionado. Não é porque ela está de mal com você, é o clima que ela está vivendo, é o tempo que ela está vivendo. Para de julgar as pessoas como elas têm que ser para você. Para de julgar as pessoas como elas têm que ser para você. As pessoas têm que ser do jeito que elas têm que ser. É preciso ação para demonstrar compaixão e amor. Fala: é preciso. Fala: ação. De novo, ação. Fala: eu preciso mudar.
Tem pessoas que não gostam nem de abraçar. Fala assim, sai, espírito, porco-espinho. Vai, espírito, porco-espinho. Eu vou mandar um filme para vocês assistirem. Eu mandei, foi para você, ela está lembrando. Um filme aqui, um desenho animado. Esse desenho animado é interessante, eu vou mandar para vocês, vou mandar para o pastor, todo mundo assistirem. Esse desenho animado é interessante, chegou, é bom, porque tem gente que é porco-espinho. E não você abraça, fica... Aí você tem que esticar a mão, puxar. Eu vim só para te abraçar. E esse desenho fala muito bem que chegou uma aeronave naquela floresta. E essa aeronave e esse bichinho, ele vinha para dominar a terra. Olha só que interessante, para a gente terminar. Dominar a terra, e o que aconteceu? Naquele momento de dominar a terra, ele mudou a estratégia que o pai queria. O pai falou, você tem que dominar, você tem que ser ruim, Mas ele não sabia fazer aquilo. Ele só sabia, sabe o quê? Vem cá. Ele só sabia fazer isso. Ele começou a abraçar todos os animais. Aí um dos animais vai, ei, que negócio é esse que é gostoso? É abraço. Ai, é gostoso. Aí foi um contagiando o outro. E ficava agarrado. O outro ficava macaquinho agarrado. O outro bichinho agarrado. Cada bichinho. Mas o único que ninguém conseguia abraçar. De novo. Fala assim, um porco-espinho. Ninguém conseguia abraçar ele. Quando chegava perto, ele... E aí, o pai veio da aeronave e falou, você está punido, porque era para você dominar a terra. E o que você fez com essa gente, com esse lugar? Eu só sei abraçar. E o coração do bichinho que estava ali, ficou um coração desse tamanho, de tanto amor. E ele foi, tentaram punir ele lá em cima. Ele passou amor para todo mundo. Aí os que ele amou na terra, fez de tudo para ele descer do céu para a terra, de tanto amor. Aí ele teve que descer, porque destruiu a aeronave, porque o amor dele contagiou tanto, mas tanto na terra, que ele não podia nem ficar mais com a família lá em cima. Aí tiveram que os animais descer com ele. Aí desceu com ele. E agora, o que vamos fazer com o porco-espinho? Sabe o que ele fez? Pegou um monte de folha, jogou em cima do porco-espinho. Agora vamos todo mundo abraçar ele. Aí ele, ai, que bom. Fala assim, amor, tem ação. Se eu não tiver ação, nada vai acontecer na nossa vida. As pessoas sentem falta. Fala, as pessoas sentem falta. Fala assim, de amor. De novo, as pessoas sentem falta de amor. Eu vou dar um desenho, vou botar para o jovem assistir. Porque ele vai chegar em casa, a mamãe não quer abraço, carinho. Ai, eu vou abraçar. Me larga, garoto, me larga, garoto, ai, meu filho, você me abraçou. Fala assim, o amor cura, restaura, é ligado à compaixão. Então é preciso uma mudança no meu coração. É preciso óleo, fala aí, vinho. Óleo e vinho. Amém? Eu quero... Tinha mais coisa. Agora, eu botei assim, agora que você vai fazer com que o óleo e o vinho dentro de você, e eu escrevi assim, há pessoas morrendo querendo tua ajuda. Há pessoas morrendo querendo tua ajuda. Querendo um abraço, querendo um olhar,
querendo um investimento de amor, querendo uma palavra de afirmação. Fala assim, chega de cobrança. Fala assim, meu irmão, fala, minha irmã, cobra menos e ame mais. De novo, cobra menos e ame mais. De novo, cobra menos e ame mais. Falei, eu preciso de cobrar menos e amar mais. Amém? O Senhor te chamou. Fala assim, o Senhor me chamou com um propósito nessa terra, para ganhar alma, recuperar vidas. Esse ministério não é só dos pastores, é meu. De novo, é meu. É esse ministério de pregar o Evangelho, transformar vidas através do Evangelho, através do meu testemunho. Fala assim, o meu testemunho será a transformação de vidas ao meu redor, porque dentro de mim Cristo vive. Se Cristo vive, o seu testemunho tem que ser de Cristo. Então Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando nessa noite para você mudar o seu comportamento. Deus está chamando nessa noite, não é porque você veio de uma família que ninguém te abraça, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo com você. Você nasceu em Cristo, agora você é de Cristo, nova criatura é. Quando ele fala nova criatura, quando Jesus entrou dentro de mim, puf, eu sou nova criatura. Eu já não sou mais igual meu pai. Eu já não sou mais igual minha mãe. Eu não sou mais igual parentela. Eu tenho que ver que eu sou de Cristo. Eu não posso ser o que eu era lá atrás, mas eu quero ser cada vez melhor aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé.